vamos ouvindo Duarte a esse respeito. Lembra que a gente falou de contar essas histórias, contar esse livro lá em Salmos, contar essas histórias para que elas não sejam esquecidas. Nós temos tantas histórias nas Escrituras, tremendas, mas nós temos histórias que Deus tem renovado todos os dias, nos dias de hoje. E essas histórias, elas precisam ser contadas. E nós queremos muito ouvir isso, que tu tens para nos contar um pouco daquilo que tu tens para nos contar. Trazer a lembrança. Trazer a lembrança. Que nos traz essas pedras. E a gente disponibilizou um link no grupo, onde vocês podem fazer perguntas. Durante a ministração mesmo, vocês já podem anotar as perguntas lá, que no final todas vão ser lidas. Elas não são identificadas, então não tem como saber quem fez, então fica bem livre. Amém. Não sabia disso, mas é uma honra, é um privilégio muito grande poder estar no meio de jovens. E louvo ao nosso Senhor com tanta alegria. Queria contar algumas coisas de como começou comigo. Eu sou de uma família de 4 irmãos. Meus pais eram religiosos, eram de uma igreja metodista na cidade de Cachoeira do Sul, que é uma cidade que fica a uns 200 quilômetros mais ou menos de Porto Alegre, que é a capital. E nós fomos criados dentro da congregação metodista essa, mas nós na verdade não tínhamos revelação nenhuma da pessoa de Jesus, mas éramos muito assim, devotos, mas isso não contava muito ponto. E, bem, nós fomos crescendo e Moisés, que cuidou de mim durante 63 anos, ele foi ser o pastor da igreja local lá. E eu tinha 10 anos, mais ou menos. E desde ali ele começou a me cuidar na congregação. E quando eu tinha 16 anos, eu fui para a capital por causa dos estudos. E ele também mudou-se para Porto Alegre para ser pastor na igreja local lá em Porto Alegre. Eu sempre fui um Josué, assim, né? Sempre estava do lado dele, cresci com ele, com a família dele, foi muito bom. Mas por essa falta da vida do Espírito, eu depois passei por uma experiência bastante difícil, e eu queria contar um pouquinho. A parte mais fácil foi conhecer a Alzira. Eu tinha 12 anos e ela tinha 11 anos. Vocês não tomem isso como caminho certo. Eu dizia para ela que nós, no meio da congregação, era difícil contar essas histórias. Mas foi assim que Deus fez. E no ano de 59, já faz tempo, no ano de 1959 eu conheci ela. E eu era muito tímido, acanhado para dentro, era difícil a minha situação. E ela era expansiva, assim, como alguns conheceram, ela sempre foi assim. Ela, às vezes, ela disse que queria ver a minha mãe em casa, era muito amiga da minha mãe. E ela passava lá para ver a mãe, mas era para me ver, eu sabia disso, né? Mas eu me escondia atrás da porta para não chegar perto, era uma tristeza. Mas isso tudo foi crescendo, eu fui para Porto Alegre, não sabia mais se ia voltar, mas Deus preservou essa amizade que eu tinha com ela e depois quando ela tinha 21 anos e eu 22, 10 anos tinha se passado, daí nos casamos. Então éramos
bem jovenzinhos e sem Deus, mas nós éramos assim muito chegados e isso foi muito bom. E tudo isso passou. E na casa dos meus pais eu tinha 3 irmãos e o último irmão da família, ele aprendeu a andar nas drogas. Nós 3 primeiros não conhecemos droga nenhuma, mas o último caiu na droga e ele estava morrendo fisicamente também. Porque ele entrou por esse caminho e foi muito difícil. Ele andou em hospitais, em casa de recuperação e nada resolvia a situação dela. E paralelo com isso estava começando um movimento do Espírito na cidade de Porto Alegre. E nós éramos muito chegados ao Moisés. E daí a Alzira ligou para ele e nós combinamos de que ele fosse na nossa casa, na casa dos meus pais, para conversar com o meu irmão. E ele foi com o Erasmo, que era um pastor, companheiro dele, e o meu irmão foi liberto naquela tarde. Foi liberto de uma maneira que isso contaminou os nossos olhos. Nós vimos a glória do Senhor e ficamos impressionados com tudo, porque ele vivia em clínicas para se recuperar e não se recuperava. E o Espírito Santo se manifestou na vida dele. E uns 3 dias depois, Moisés então nos convidou para ir a uma reunião de oração. E nós fomos. E nesse dia 4 de agosto de 74, Alzira e eu nos convertemos, nossos pais, e um outro irmão que eu tinha também, o Renato. Todos nós então tivemos uma experiência com o Senhor Jesus e nos convertemos. E estava começando, era o primeiro encontro, e nós não falávamos nada de igreja, nada de nada, nós nos encontrávamos para orar. E ali começou esse movimento do Espírito. Nós fomos batizados no Espírito e depois nós fomos batizados nas águas também. E assim começou esse movimento. Era uma multiplicação todas as semanas. O Erasmo queria escrever Atos 29, mas não conseguiu, porque era um movimento muito intenso. Chegavam ônibus de frente desse lugar onde nós nos reuníamos, pessoas eram salvas, era um movimento diferente, uma ação poderosa assim do Senhor. E isso começou ainda dentro de uma igreja metodista, onde o Erasmo era o pastor local, mas isso se expandiu. Depois os 2 mais velhos, eles foram expulsos da igreja, porque eles falavam da cruz, eles falavam do pecado, eles falavam do enchimento do Espírito Santo. E isso a igreja não suportou. E nós vivemos assim alguns anos, e nos anos de 77, então nós começamos a nos reunir como congregação. Daí andamos pela cidade, em alguns lugares, nos reunimos, e tudo cresceu e se multiplicou intensamente lá na cidade. Meus irmãos tinham um irmão mais velho que morava em São Paulo. Esse que tinha sido salvo, ele foi morar em São Paulo também. E toda a nossa família experimentou o poder de Deus. E assim nós crescemos lá. E eu não falei, mas
Nós tivemos 2 filhas, a Alzira e eu. A Patrícia, a mais velha, nasceu em 72. Eu estava concluindo a faculdade, eu me formei em economia. E a Dani nasceu em 76. E a Alzira e eu fomos batizados nas águas, e a Alzira estava grávida da Dani, naqueles dias. Então crescemos, se multiplicou a graça de Deus. E passamos também a ajudar outras congregações em outras cidades. Eu fui constituído um presbítero na igreja no ano de 84. Eu trabalhei por 10 anos com meu pai. E em 84, então, eu vim trabalhar na congregação como presbítero. E lá nós éramos um grupo de uns 8 presbíteros na época, 9. E nós éramos assim, como eles falavam, que nós éramos como posto num saco de gatos e fechada a boca. Então nos arranhávamos bastante até que pudemos crescer e começamos a adorar o Senhor, fomos livres e se multiplicou a graça de Deus. Cuidamos de algumas congregações. João Nelson e eu fomos para Blumenau, que é uma cidade de Santa Catarina. Lá nós também começamos uma congregação lá. E agora, no ano passado, fez 40 anos que nós estávamos lá com eles. Moisés e eu começamos a cuidar de Joinville, que é uma cidade próxima de Blumenau. E, enfim, Moisés depois foi para o Rio cuidar de uma congregação no Rio de Janeiro. E foi se multiplicando essa manifestação do Espírito Santo na vida de muitos. E aqui também, eu só não lembro, 28 anos atrás, é isso? Mais ou menos 28 anos atrás. Mais ou menos nessa época, Vilário, que era o pastor local aqui, ele nos convidou para ministrar, os e eu viemos. E ficamos aqui ministrando com toda a congregação. Naquela época era uma congregação de umas 70 pessoas. E foi interessante, aqui é um lugar muito quente. E então nós ministrávamos das 8 da noite às 5 da manhã, porque era mais fresquinho, assim, mais agradável. Depois dormíamos um pouco e ficamos 15 dias ministrando aqui. E eu posso contar da Ana. Posso contar da Ana. Posso contar da Ana. Ana, assim, ó. Não sei. Pode sim, pode sim. Ana e eu somos muito ligados por muitos motivos, assim, nessa obra de Cristo na vida dela. Mas nós ficamos hospedados na casa do Adilson e Regina nesses dias todos. E ao final, nós estávamos para ir embora e os dois, então, abriram o coração e disseram que eles não podiam ter filhos e eles eram os dois estéreis e eles tinham documentos que anunciavam isso. E um sábado à tarde a Alzira ministrou com a Regina e eu com o Adilson, e no final fizemos um casamento deles de novo. Já fizemos outro esses dias, né? Nós estamos casando sempre. E fizemos o casamento deles e quebramos maldições, quebramos algumas coisas no nome do Senhor. E fomos embora para casa. 15 dias depois a Regina telefona que ela estava grávida
da Ana Júlia. E foi uma alegria. E depois veio o João Pedro, também estavam livres esse casal para estar diante do Senhor. Então, aqui nós acho que viemos mais umas 2, 3 vezes aqui. Depois parou um pouco, mas nós continuamos muito ligados, amigos, companheiros. E agora, o ano passado, de novo, Ion e eu tivemos um contato com o Vilário para ver se o Vilário estava de acordo de que a gente viesse para cá para ajudar. E ele liberou, nós viemos. Então, o ano passado já estávamos juntos. Então, aqui Deus está manifestando o seu poder entre jovens. Há uma grande alegria de nós servir ao Senhor. Amém. Então estamos por aqui para dar continuidade daquilo que o Espírito Santo começou há tanto tempo atrás, né? Faz 50 anos, agora em agosto faz 50 anos que nos convertemos e estamos nisso. Já vi que falou eram 8 ou 9 pastores ainda em Porto Alegre. Conta um pouquinho pra gente, vocês ainda estão juntos, esses mesmos pastores? O que Deus fez entre vocês? Como vocês foram morar juntos no mesmo prédio? Nós, assim, esses que começaram eram Moisés, Erasmo, Telmo, João, Lauro, Rubem. Eu acho que eles eram uns 8, não sei se contei todos assim. Joãozinho. Esses homens começaram a se reunir. Uma senhora, numa das reuniões, ela perguntou, Dona Silvia, ela perguntou para eles, eles não sabiam o que estavam buscando, mas eles estavam orando juntos, esses homens. E a Dona Silvia perguntou a eles se eles tinham poder. E eles disseram que não. E ela fez outra pergunta: vocês querem ter poder? E eles disseram que sim. Então, o que vocês vão fazer? 3 perguntas. Essa mulher moveu tudo que nós sabemos. Vocês, todos os que estão para trás. Daí eles começaram a buscar o poder de Deus. E Moisés e Erasmo, que eram metodistas, eles foram batizados no Espírito Santo. Lauro, depois ele veio para Salvador, ele era de uma igreja anglicana. Rubem era o nosso companheiro lá em Porto Alegre. Itamar, eu acho que eu não tinha falado no Itamar, também ele era um pastor, que parece que batista. Era assim, era uma mistura de tudo quanto era coisa, né? E eram isso, eram aquilo. E o Senhor fez uma coisa interessante, botou tudo num saco, amarrou a boca, e eles ficaram lá, né? Até que se desfizeram de batista, de metodista, de tudo, para ser servo do Senhor, cheios do Espírito Santo. E esse assunto de nós morar juntos, a Argentina eles contribuíram muito para esse tempo inicial lá em Porto Alegre. Eles também tinham tido uma experiência em Buenos Aires de uma unção do Espírito Santo sobre eles também. Ali tinha em Mitian, tem Benson, Ortiz, toda essa turma mais conhecida, assim, eles tiveram uma experiência muito, assim como nós em Porto Alegre. E nós chamamos eles para eles nos ajudarem em algumas coisas. E a Argentina passou por um período assim muito difícil, uma guerra que vocês não sei se são muito novos, mas era uma guerra das Malvinas, eram umas ilhas inglesas. E muitos jovens, assim como vocês, muitos jovens morreram, porque botavam naqueles navios para guerrear lá na ilha
morreu muitos jovens. E a economia lá ficou afetada na Argentina. E uma vez eu fui para lá, Alzira, e eles tinham um salão que eles se reuniam, um salão muito maior do que esse, era um grande salão. E nos domingos, depois do encontro da congregação, eles botavam as cadeiras empilhadas tudo contra as paredes e ficava um espaço grande. E eu ficava, o que esses caras vão fazer aqui? E ali funcionava como um supermercado. Eles compravam tudo em grande quantidade, compravam um vagão de arroz, eles compravam em grande quantidade. A igreja era, assim, bastante membros da igreja. E assim, tornava-se barato para todos. Ou seja, eles se repartiam de tudo aquilo. Uma coisa, né? E eu fiquei assim, impressionado com aquilo e disse assim, vamos fazer isso em Porto Alegre. Daí conversei com os pastores e compramos um terreno lá, pagamos parte do terreno, meu pai me ajudou para pagar o restante para nós poder construir, e construímos 7 apartamentos, que eram 7 presbíteros naquela época. E nós fomos morar lá. Também, morar tudo junto, cada um tinha o seu apartamento, porta fechada, mas nós estávamos todos juntos. E tínhamos tudo em comum, como temos até hoje. Gás, luz, água, naquela época tinha telefone, então era de todos, enfim. Aprendemos a viver assim, né? Se alguém precisava de um carro, todos nós comprávamos o carro, e quando alguém precisava de um refrigerador, tudo nós comprávamos para todos nós. Então, nós aprendemos repartir essas necessidades de cada família com a gente. Mas a minha cabeça, ela funcionava que nós tínhamos que ter uma lavanderia comum, uma despensa comum, também para fazer a mesma coisa, compra tudo, cada um que precisa tira, cada um que... Então. E isso nós tínhamos ouvido falar de uma congregação em Houston, onde estava se manifestando também o Espírito naquela época. E Moisés viajou para lá e viu que eles se reuniam como congregação e tinha uma cesta grande assim. E as pessoas vinham, os irmãos vinham, traziam suas ofertas e botavam lá para dentro. E quem tinha necessidade pegava, e os que botavam, e os que tiravam, precisavam. Isso aí eu não gosto. E com dinheiro é uma mexida no coração, né? Menos, né? Mas eles faziam isso com grande manifestação de amor. Ou seja, tudo era comum, né? Que assim vivia Atos, tudo era comum. Eles tinham muitas necessidades, mas não tinham necessitados nenhum. Eles eram supridos, todas as famílias. E nós aprendemos isso e até hoje nós vivemos mais ou menos assim. Moisés já partiu para o Senhor, já faz eu acho que faz uns 4 anos agora. Acho que faz uns 4 anos, faz agora em março. Ele partiu, depois Erasmo também, já partiu com as esposas deles. Mas uma coisa que queria salientar, e tenho falado com Natanael, é essa visão de corpo
corpo de Cristo. E eu tenho visto aqui muita fragilidade nisso, por muitas razões passadas e muitas coisas que aconteceram, mas que nós estamos assim olhando para isso e convidando vocês, os jovens, para clamarem a Deus, para que nós sejamos um corpo. Amém. Um corpo. O Senhor só tem um corpo na terra. Ele não tem dois, ele tem um só. Ele é o cabeça de todos nós nessa cidade. Se é batista, se é isso, se é aquilo, não importa. Se é discípulo de Jesus, somos todos iguais. E precisamos crescer nessa revelação. Porque o único que é distinguido nesse grupo de pessoas é o Senhor Jesus. Ele é o cabeça e todos nós somos membros, e membros uns dos outros. Isso diz lá em Efésios, Paulo ensinando, ele diz que para que chegamos à maturidade na fé, nós precisamos ter essa revelação de que somos membros uns dos outros, estamos no mesmo corpo. E isso tem mexido, com o nosso coração nesses dias. Temos orado juntos para ver esse impulso do Espírito de novo aqui, para que haja só um corpo, onde Ele é o cabeça desse corpo. Ele pensa, Ele decide, Ele manda, só Ele. Todos nós somos membros iguais, com funções diferentes, mas somos iguais, porque todos nós somos membros deste corpo. E tem funções diferentes, tem encargos diferentes, mas todos nós somos membros do mesmo corpo. Eu venho para cá, eu venho como Rogério. Quando eu chego lá em Porto Alegre, eu tenho um encargo na igreja local. Mas aqui eu sou. O que eu sou? Nada, não. Eu sou um companheiro de todos. Discípulo de Jesus, mais velho. Isso mais velho, vocês sabem, né? Mas somos membros do mesmo corpo. Esse assunto que mais nos divide é título. Eu sou isso, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou evangelista. Está bem, que tenha essa função, ela é necessária porque o Senhor estabeleceu assim. Mas título, vocês veem nas Escrituras algum título de algum desses nossos irmãos do passado? Não, né? Deus não é esse assunto conosco. Quando nós nos referimos a João, nós dissemos João, o apóstolo. Mas ele não é o apóstolo João, porque se chama apóstolo, distingue, estabelece um outro jeito. Todos, não tem nenhum. Vocês podem procurar com atenção e vocês vão achar sempre o nome da pessoa. E se tem alguma referência para fazer, faça. Mas o nome, esse é o máximo, é o nosso nome. Então, a necessidade, eu quero dizer para vocês que nós estamos orando, quero convidar vocês para que a gente possa orar e ter um clamor de que haja aqui um único corpo. Amém. Onde o Senhor Jesus é o cabeça e todos os outros são membros iguais, com funções diferentes. Você sabe que o pé é diferente da mão, a orelha é diferente, mas todos estão no mesmo corpo, com suas funções diferentes. E esses títulos, logo em seguida, entre os irmãos lá, terminou. Eu chamava o Moisés de reverendo, porque assim todo mundo chamava ele de reverendo. Erasmo, reverendo.
Na igreja metodista, esses homens todos são chamados de reverendo. Eu um dia estava no discipulado com meus companheiros, junto com Moisés, que nos discipulava, e a Paty já era uma menininha assim, de uns 2 anos, 3 anos, e ela estava brincando, e o Moisés ministrando sobre nós, e ela veio e botou as mãos nas pernas do Moisés e ficou olhando para ele. Ela queria pedir um brinquedo, alguma coisa que ela queria fazer. E ela botou as mãos e olhava para ele e chamou ele de vô. E o Moisés teve essa revelação. Eu não chamava ele de reverendo, agora não chama mais. Agora ele não quer mais ser chamado de título nenhum. E aí que caiu os títulos dentro de nós. Caiu. Se é um pastor, amém. Se é um evangelista, amém. E isso é que nos separa. Isso nos separa. Títulos. Então, queria pedir para vocês que nós orássemos para que houvesse esse mover de Deus aqui, em que todos nós somos discípulos do mesmo Senhor. Amém. Aleluia. Não tem nem diferente. Uns são mais bonitos, outros são mais feios, mas é sempre assim, né? Mas isso não faz diferença nenhuma, né? A diferença está naquilo que ministrei ontem, né? O problema do coração. Nosso coração tem que estar livre, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, Amém. receber uns aos outros. Não tem ninguém mais importante, nem nada. Se pedirmos perdão, fica tão bom, né? Se amando. Eu tenho estado com o Natanael e a Alessandra ministrando com tantos casais já experimentados, mais velhos, né? E tem sido uma bênção. Agora à tarde ainda estávamos com os pais do Samuel. Uma bênção. O casal estava lá com a gente. Não importa se eles vão naquela esquina ou na outra esquina, mas eles estavam lá conosco. Não esquina só. Estavam na mesma esquina, né? Então, assim, uma palavra para vocês que são jovens. Um só corpo, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só amor. E assim nós podemos crescer. Amém? Amém. Agora já sou bisavô. Isso é uma alegria, né? Meu neto já tem um filhinho, tem 9 meses, o Léo. E ele já está fazendo as suas artes. Com muita alegria. Tu viu tuas filhas, né? Os filhos das tuas filhas e agora o teu bisnetinho sendo criados na presença do Senhor. A Dani mora nos Estados Unidos, ela casou há uns 23 anos, agora faz 24 anos que ela casou, foi morar lá. O William era um homem convertido, ele na congregação onde ele estava, ele ajudava os adolescentes, os jovens, então continuou, por misericórdia, continuou a mesma experiência deles. E estão criando, eles têm 2 filhos, o Jonathan e o Matthew, e eles têm 18 anos um e 15 anos o outro. Eles estão crescendo na igreja local, também, uma experiência linda. Os de São Paulo também, o Guilherme casado agora, ele casou com a Bárbara, que é uma filha de um missionário americano de uma congregação batista lá. E o velhinho está aqui, o avô dela vive aqui. E eles casaram há uns 2 anos e meio, mais ou menos. Já geraram filhos. Então a família está
crescendo. Mas a visão que temos é que somos uma família. Se eu vou aqui, se eu vou ali, se eu vou lá, Amém. onde chego, eu vou entrando assim como um membro na família. E me sinto muito bem. Sou muito amado e vocês têm muitas considerações, às vezes até demais. O apóstolo Paulo em algumas... Apóstolo Paulo, não. Paulo apóstolo. Nós nos ajudamos uns aos outros, que pensa que Paulo é uma sumidade, né? Não é? Algumas vezes algumas cartas ele começa falando, ele rogando esse capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 4, quando ele fala, né, no 4, há uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, o qual está sobre todos e em todos. Mas ele começa no primeiro versículo dizendo: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então essa é a vocação, considerando, né, como Deus nos recebe na sua igreja, no corpo dele, né, como filhos, como membros, né, nada de títulos, né, e ele diz que é o modo digno da vocação com que fosse chamado. E ele continua aqui dizendo: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Começou tua palavra ontem com essa palavra, né? Em amor. E tu começa hoje também falando desse caminho sobre modo excelente. Devemos perseverar nele. Quem foi chamado pelo Senhor aqui? Aleluia. Todos. Todos. Não precisa ficar com a mão baixa. Todos nós, cada um. Porque assim é que Paulo se refere na carta dele, para todas as cartas, aos chamados para serem do Senhor Jesus. Amém. Isso mesmo, lindo, né? Ser chamado para ser dele. O que vamos fazer? Fomos chamados. Fomos chamados para estar com ele. Glória, né? Ele que dirige, ele é o cabeça, ele é que pensa. Agora está levando a Dani e o Natanael, está levando de volta, ela de volta, mas está levando esse casal para lá, chamados para ir para lá. Os pais aqui estão cheios de cuidados, né? A Alessandra já confessou os seus pecados. Já confessei os meus pecados. Mas uma alegria. E nós estar preparados para ser enviados para aquilo que Deus quer. Então aqui, enquanto não somos enviados, que estamos aqui, relação de uns para com os outros, assim, intensa, membro com membro. Chega de falar, né, amado? Pegar um café. Mas alguém quer fazer Alguém uma quer fazer falar? alguma pergunta para o Rogério? Eu não sei se o pessoal viu, mas eu acho que no link que o cara mandou não estava dando certo. Não tá dando certo. Então, quem quiser pode perguntar. Eu também não consegui, se alguém tiver. Eu tenho uma pergunta. Fala, Varão. Qual foi o maior milagre que o senhor testemunhou? Eu acho que foi meu mesmo, né? O que Deus fez na minha vida. Eu era um homem assim, para dentro, para baixo, para trás da porta. Não chegava nem perto da Alzira, de vergonha, de medo, enfim. E eu era fruto de uma família de depressivos. E eu fui descobrir isso muito mais tarde.
Mas meu bisavô era isso, meu avô, meu pai, eu, minha filha. Em sequência, esse espírito de depressão veio pela família e nós fomos libertos desse espírito. É um espírito assassino, é um espírito terrível. Eu não me matei, não tirei minha vida por bondade só do Senhor, porque a depressão, ela consome tudo que a gente pode imaginar. Eu fiquei 3 anos na mão de um psiquiatra. Todas as semanas eu estava com esse homem, e um dia ele me disse assim: Rogério, eu vou te contar uma coisa. Meu filho se suicidou. Eu sentado junto desse homem no consultório, eu vou embora daqui, ele vai me matar também. Matou o filho. Foi embora, mas fui cair num lugar pior. Eu fui para a Umbanda a servir os demônios. E foi terrível lá. E também fiquei, nesse tempo que eu estava no psiquiatra, também estava nesse negócio. E o Senhor fez um milagre. Foi lá dentro da Umbanda e me tirou de lá. A Alzira não aceitava esse assunto. Mas me parecia que era um lugar de refúgio que eu tinha e era enganado. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. E a misericórdia dele foi muito grande, porque me tirou daquele lugar de trevas, de domínios do inimigo, e me trouxe para o seu reino. E isso, na minha vida, foi um milagre. Hoje eu sei e estou ensinando a alguns casais que vão casar. Tem mais os novinhos que estão recém-casados, os mais velhos que estão casados. Posso falar isso também? Pode, com certeza. O Senhor tem princípios que Ele não muda. Um deles é que Ele nos ama e não muda. Ele sempre vai nos amar. Mas tem um princípio bem lá do início de Gênesis. Ainda não havia pecado de Adão. E Deus falou com ele: homem, deixa pai e mãe, se une à sua esposa, e com ela vai ser uma só carne. Isso é casamento, Maria, Lucas. Isso que é casamento. A gente tem uma ideia de casamento: vestido, paletó, gravata, jantar excelente, velas, tanta coisa. Para Deus, está bem, mas Ele quer que nós vamos para o princípio. E que princípio é esse? Se não havia pecado nenhum, e Deus diz para Adão: quando os teus filhos forem casar, eles têm que deixar vocês de se unirem e serem uma só carne. Eu, Ana, estamos juntos nessa. Então, o que é deixar pai e mãe para casar? É deixar com que todos os espíritos que vieram até os nossos pais ficarem para lá, para que esse noivo adquira autoridade para governar a sua esposa e seus filhos, sua casa. Isto é casamento. O resto, mais, é muita coisa, mas não é a verdade. E esse espírito que eu contei para vocês, lá do meu bisavô e que veio, eu não soube deixar ele para trás. E ele invadiu a minha casa, invadiu a minha vida, filho. Então, quando
alguém vai casar, agora lá em Porto Alegre, eu assumi um negócio assim com noivos, é um negócio sensacional. Falar com noivos, eles ficam envergonhados, né? Eles ficam na frente da gente, a gente fica perguntando algumas coisas. Eu fiz uma coisa interessante, viu, Dani? Eles foram um casalzinho, o Gabriel e a Renata, os últimos que estivemos juntos. Eles foram para lá e eles estavam incomodados porque eles se coçavam no sofá e não sabiam o que iam fazer, porque eles ficaram com dificuldade do que eu ia falar com eles. Aí eu quebrei aquilo, convidei eles para jantar fora, nós jantamos, saímos tal, e depois falamos. E eu disse para ele o que era deixar pai e mãe. E aí é o segredo de um bom casamento. É esse, deixar pai e mãe e se unir esse casal, ser com eles uma só carne. Tudo que era lá dos antigos fica para lá. Deus quer dar uma nova família. E é assim que Ele estabeleceu em Sua palavra. A hierarquia com Deus é assim, é Deus o Pai, o Senhor Jesus e o marido, a mulher e os filhos. Quando os filhos vão casar, esse sai fora daqui e entra esse que vai casar. Então fica Deus, Jesus e o marido esse. Nenhum outro. Não tem que ouvir a opinião de ninguém. Nada. Ele está embaixo do Senhor Jesus. Se os pais podem dar conselhos, podem. Nós podemos dar conselho, podemos dar opinião, mas a palavra da verdade, quem dá é o Senhor Jesus. Então essa é a hierarquia. Então quando o Senhor diz que é para deixar pai e mãe, é para que esse homem esteja sob o cuidado do Senhor Jesus direto e possa cuidar da sua esposa e do seu filho, dos seus filhos. E isso eu tenho feito junto com os novos que vão casar e também com os que já são casados e não fizeram isso, para eles poderem ser libertos e poderem viver essa vida que o Senhor que determinou, Ele que criou isso. Não fomos nós que criamos, o princípio sempre é dele. E Ele estabelece esse princípio. E tem tantas coisas que ficaram lá dos nossos pais, o número de pessoas que tem influência sobre um casal que vai casar, 64 pessoas. Porque disse o Senhor Deus, que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, às vezes nós não conhecemos o nosso avô, não conhecemos o bisavô, não conhecemos nada para trás, não sabemos se esses homens eram assassinos, se eram adúlteros, se eram o quê, mas o espírito deles, o espírito, esse acompanha, e nós precisamos nos ver livres deles. Então não podemos unir marido e mulher e serem uma só carne. Então é assim que ultimamente tenho servido ao Senhor, de poder trazer esse princípio, que é um princípio de Deus. De Deus. Ele quer assim, Ele quer que o homem deixe pai e mãe e se une com sua esposa. E vocês estão tão jovens, aqui tem uns casalizinhos só, mas tem bastante gente que está fazendo. Eu tenho que falar de ti, né? Mas é assim que Deus quer, e assim é que Deus não muda e faz a sua vontade, e nós apenas entramos nesse mover dele. Alguém quer perguntar mais alguma coisa?
tinha uma pergunta. Tipo, Paulo fala que o homem, quando ele é casado, ele tem que viver, a vida dele já é para viver com a esposa. Tipo, se a pessoa quer ser tipo, um apóstolo, ele necessariamente não deve casar? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. O chamado e o envio de Deus dessa pessoa, não importa se seja apóstolo, se seja profeta, seja o que for. O importante é que ele seja uma só carne com essa mulher e ela vai ser o suporte de tudo isso. Paulo ensina em Efésios capítulo 5 que a esposa seja submissa ao marido. E isso tem sido uma coisa confusa. As mulheres ficam chateadas com isso. E Deus não quer isso. Nós precisamos entender o que é a mulher ser submissa ao seu marido. É uma palavra composta, né? Submissa. Ou seja, a missão é sempre do marido. A mulher, ela faz parte dessa missão. Só isso. Deus, quando falou com Adão, ele falou com Adão. Ele não falou com Eva. Porque Adão é que era o que tinha a missão. E a Eva foi trazida como ajudadora dele. Hoje é a mesma coisa. Paulo está dizendo em Efésios a mesma coisa. Está trazendo a esposa para ser ajudadora do seu marido. Está com ele. A missão é dele. Deus vai cobrar é dele, não vai cobrar dela. Deus vai falar com ele, não vai falar com ela. Com ela sim, para ela ser ajudadora desse homem. Porque a missão que Deus tem, o propósito que ele tem é com o homem. Mas hoje o homem está assim, ó, como mulher. Está mole. Está com calça frouxa. Não sabe governar sua esposa, que não deixou pai e mãe. Não sabe governar os filhos. Então está tudo de qualquer jeito. Eu vejo homens lá na minha rua, eu saio para caminhar, está o homem com o carrinho cuidando do seu bebê. E não é que ele não possa cuidar e não deva cuidar do seu filho, deve sim. Mas a esposa, o que ela está fazendo? Está trabalhando fora. Ela é que paga contas, ela é que compra no supermercado. Esse cara não faz nada. E a missão é com ele, não é com ela. E esses homens estão mole. Estão abdicando daquilo que Deus chamou eles para fazer. Mas nós, na igreja, temos que ter revelação sobre isso. Não é o homem gritar com a mulher, não é isso. Mas ele tem que ser autoridade diante do Senhor, porque o Senhor é que chamou esse homem. Ele não disse para a mulher deixar pai e mãe, ele disse que homem deixa pai e mãe. Ou seja, tudo que Deus concentra é no homem, não é na mulher. E aqueles que não casam, eles ficam na casa do seu pai, que é a autoridade sobre eles, tanto dos rapazes quanto das moças, até casarem. Então, hoje nós vemos uma coisa diferente. Os homens querem ser mulher, começam botando um brinco, botam um colarzinho, né? Parece que eles têm que ser bonitinho, né? Uma coisa diferente. Olha, eu não tenho problema se tem um homem aqui que esteja brinquinho, pode botar brinquinho, pode fazer o que quiser, mas deixar o cabelo crescer. Mas fica bonito numa mulher, hein? Uma mulher bem bonita, com brincos, com colar, com pulso. Isso é que nós vemos nas escrituras. Verdade. Agora um homem com colarzinho, com coisinha, dá uns arrepios assim.
Ótima professora. Tem alguma pergunta? Tem alguém se escondendo aqui? Vocês podem usar o que vocês quiserem, mas eu tenho visto com isso um motivo de não estarem fazendo aquilo que deu certo. Esses atavios que fala nas escrituras era para as mulheres. Sabe como é que eles sabiam que uma mulher era prostituta? Os atavios. A palavra diz que era para elas tirarem os atavios. Então, nós precisamos conhecer um pouquinho das escrituras para ver como Deus fala, entende? Não é para fazer uma mistura. Deus não está nisso. Não está nisso. E hoje é uma coisa assim triste, mas o mundo ele está de mal a pior. A igreja não pode ir para lá. É uma só. Membro com membro. É um corpo saudável. Deus fala com a gente através da carta de Paulo a Timóteo. Ele diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a ensinos e demônios. Sabe qual é as duas coisas que estão ali registradas por Paulo? Não se dar em casamento. Vocês estão percebendo que nós estamos no fim dos tempos? Isso é uma palavra de Paulo, é uma palavra apostólica, uma palavra que nós precisamos ter ela no nosso coração, porque nós temos que viver segundo a doutrina dos apóstolos. Então, se Paulo está dizendo uma coisa assim, e a segunda coisa, sabe qual é? Alguém sabe? Que diz lá? Não se dão com alimentos. Não pode comer isso, não pode comer. Desculpe, eu sei que isso aí é um problemão, e é mesmo. Tem muita gente que, não pode comer isso, não come banana, porque pêssego, e começa a selecionar o que comer. E esse é o tempo do fim. Esse é o tempo em que o enganador vai começar a enganar as pessoas. Se quer ficar gordo, fica gordo. Se quer ficar magro, não tem problema. Mas precisa estar de acordo com a vontade do Senhor. E a gente vai vendo os homens ficando parecidos com mulher, as mulheres parecidas com homem. Já viu as mulheres? Elas vão ficando feias. A mulher é para ser diferente do homem, bonita, agradável, não é mesmo? Delicada, amada, carinhosa. Não é assim, amado? Estou falando alguma coisa errada. Eu sou bem mais velho, assim, eu passei por algumas coisas. Gostaria que as mulheres fossem bonitas, bem vestidas. Eu estou entrando num negócio, numa conversa. Muito pouco. Olha para um casal que vem vindo, os dois de calça. Nós não vemos isso nas escrituras. E eu não estou dizendo que as mulheres não possam usar calça. Não podia usar 2 tipos de tecido pela lei. Não podia. Sabe como é que eles se distinguiam em Israel? Pela cor do tecido. Mas os homens usavam uma roupa comprida e a mulher também. Agora é diferente. Ver um casal vindo assim dá pena.
para mim, tá? Não sou aquele que tem a verdade, mas casal e calça os dois. Claro que não podia ficar sem calça, mas de calça os dois ficam. Não fica bonito. Meu gosto. Um texto aqui, Salmos 34:5, Davi falando, ele diz que olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. O profeta Isaías fala algo parecido também, ele diz assim: olhai para a rocha onde foste talhados, né? Aonde foram talhados. No princípio, que tem falado, tem que me catequizado, né? Jesus, os apóstolos, chamaram para o princípio para fazer alguma correção. Como Deus nos criou, né? Sua imagem. Semelhança fala de caráter, imagem fala do que se vê, né? Então, esse retorno para Deus, né? Jesus em João 8 dizendo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus está nos libertando de coisas que nem sabemos, né? Só depois de libertos é que vamos ver, né? Olhar no espelho e perceber o que Deus está fazendo. Então, nós precisamos andar nesse caminho, né? Esse caminho de volta para Deus que é Jesus. Eu vou dizer. Diz. Eu só uso bermuda em casa. Hoje eu vinha para cá e eu disse para Alessandro, eu vou botar uma calça de homem. Foi. Não foi? Foi. Não tem problema. Se tu tá de calça em meia calça, mas de homem. Eu vou sair e diz, né? Põe uma calça de homem. Mas nós precisamos ter revelação do que Deus quer. Amém. O que nós fazemos está nos olhos de Deus. Nós somos seus filhos e precisamos ter atenção para com Ele. Ele nos criou, homem para ser homem, mulher para ser mulher. E não tem meio termo, não tem nada. Não é mesmo? Aleluia. Não há sombra nem variação, né? Nada não. Desculpe fazer referência, porque vocês aqui está quente, vocês gostam de usar bermuda, mas esse aqui eu tenho dito para ele, né? É uma calça de homem. É uma calça de homem. Vai sair comigo com uma meia calça, hein? Não dá, né, Lucas? Hein? Mas assim, ó, desculpe estar fazendo algumas referências, mas eu preciso dizer para vocês que falar de um coração puro, como eu falei, o Senhor precisa falar conosco. Ele ama nós, Ele ama o nosso coração. Ele não quer que a gente seja de qualquer jeito. Não quer. Ontem o Rogério disse uma coisa, né, assim, ele estava falando a respeito dessas coisas das vestes e tal, aí ele frisou de novo, ele disse, não é a questão do que se veste, mas é a maneira como tu veste também, né, Rogério? Ele estava falando a esse respeito, porque às vezes uma moça ela pode estar dentro de um vestido, mas ela ser masculina, parecer um homem. É o coração, é o espírito, é a dependência do Senhor que vai conduzir todas essas coisas. Né? Então hoje realmente, ontem nós estávamos falando a esse respeito, nós vimos numa situação que nós sabíamos se era uma moça querendo ser um homem ou um homem querendo ser uma moça. Né? Então são coisas que nós olhamos assim que fogem muito daquilo que Deus nos criou para ser. É por isso que o Rogério pega tão firme nisso daí.
Por causa dessas atitudes do coração que vão sendo externadas. E não pode, principalmente na igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor não é uma coisa qualquer. A igreja do Senhor é a sua noiva. Você pode imaginar a noiva do Cordeiro, aquele homem especial, tendo uma noiva de qualquer jeito. Especial. Hein? Quando a Alzira partiu, eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que eu vou fazer agora? Porque ela fazia parte, ela me era ajudadora na missão que Deus me chamou. Bom, agora ela não está mais. O que eu vou fazer? E o Senhor me disse uma coisa muito forte. O Senhor disse, vai cuidar da minha noiva. Cuidar da noiva do Senhor. Eu disse assim, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Me bota de lado ali, me leva, faz qualquer coisa. Mas eu estou entendendo agora o que Deus está querendo fazer. A noiva, eu vou falar mais um pouquinho, a Micaele é isso? Falo mais um pouco, não? Não está mais gravando? Senhor. Assim, ó, tem uma parábola que Jesus contou. Ele diz na parábola assim, o reino dos céus é semelhante a um negociante de pérolas. Depois de ter achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem e fica com essa pérola. O que Jesus está dizendo? Quem é a pérola? Jesus. Ninguém sabe. Quem é a pérola? Ninguém sabe, está todo mundo mudo assim. Tu não pode falar. Não, porque ele já me contou. A pérola de grande valor é a igreja. Porque ele saiu do céu para vir ganhar uma noiva para ele. Ele comprou essa noiva, pagou um alto preço, foi para a cruz, deu a sua vida por essa pérola. Agora ele foi para lá e ele vem buscar essa noiva. A pérola é a igreja. E Paulo, quando compara a igreja, Cristo e a igreja, ele compara a esposa e o esposo. O varão que tem uma pérola, achasse uma pérola de grande valor, o que tem que fazer com ela? Tem que purificá-la, santificá-la, amá-la como Cristo amou a igreja. Todos esses deveres é para o homem, não é para a mulher. Sabe o que a mulher tem que fazer? Só ser submissa. Mas ela é uma pérola. Pode imaginar uma pérola suja, sem valor? Nossa esposa não pode ser isso. Por isso que de vez em quando eu fico meio atrapalhado, assim, sabe? Eu fico vendo coisas que não bate. Esposa tratada de qualquer jeito. Mas nós somos a igreja, essa pérola. O nosso noivo é um cara sério, cheio de virtudes. Deu sua vida por nós. Nós nunca mais vamos deixar de ser noivos, né? Sempre nós vamos ser noivo, sempre. Aleluia. Porque já temos um noivo. Graças a Jesus. E nós somos para Deus uma pérola de grande valor. Então não vamos nos descaracterizar sendo uma coisa comum. Nosso Deus, Ele vai
terminar casando com alguém, vai ter umas bodas. Já pensaram nas bodas? Ei, hein? Essa é uma coisa preciosa. Caleb, obrigado. Não sei se tem mais alguém que quer perguntar. Foi muito forte, né? A conversa. Mas boa. Oramos juntos, então. Todos nós podemos orar.